Olá, você aí! Começa mais um episódio do Toca Podcast e nós estamos aqui com a Nana Magalhães, pré-candidata a deputada federal do ProArmas, mãe, patriota, conservadora e armamentista. Então eu tenho certeza que essa conversa de hoje tem muita coisa importante pra gente, especialmente quem está nesse período de eleição. Então acredito que a gente vai aprender e descobrir muitas coisas a respeito da Nana Magalhães. E eu sou o Iago Queiroz, estou aqui sozinho hoje. Geralmente eu apresento com Ronald Cruz ou com Osmar, mas os dois não estão aqui presentes. Não, tem um ali presente, mas eu vou estar direcionando aqui só com você hoje. E eu acredito que vai ser um episódio especial, especialmente porque a gente montou essa série, né, recentemente, de trazer alguns candidatos, entrevistar algumas pessoas que estão aí concorrendo a nesse semestre, nesse ano. E, Nana, fale um pouquinho sobre você. Vamos lá. Quero saber um pouquinho sobre a tua história. Quero saber os teus motivos por estar se candidatando a esse cargo. E vamos lá, vamos desenvolver essa conversa da melhor forma possível. Pode ficar à vontade. Eu sei que a gente está se conhecendo aqui agora, né? A gente se fala mais pela internet, pelo Instagram. Mas eu quero saber, eu quero, de fato, entender os teus motivos por trás dessa eleição. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, poder participar aqui com vocês, é uma honra para mim. E antes de pensar em política, eu não gostava de política, eu era totalmente avessa à política, mas até que eu percebi que a política estava entrando dentro da minha casa, estava tentando mudar, né, tirar a minha autoridade como mãe, inserir dentro do material didático da minha filha coisas que eu não concordo. Então, na época, eu fiquei muito preocupada e comecei a pensar o que eu poderia fazer, como que eu poderia agir, o que fazer, sem saber o que fazer. Primeiramente, eu fiquei chocada, porque parece que nós estávamos dormindo, né? Uhum. Parece que esse tempo todo de não gostar de política, a gente entregou a política na mão dos outros e fizeram o que bem entenderam. Tinha aquela questão de política não se discute. Não se discute, né? E eu também era bem avessa às questões políticas. Até que eu percebi que eu acho que foi o maior erro do PT, na minha opinião, como cidadã, como mãe, foi quando eles decidiram mexer com os nossos filhos. Porque o PT já tinha invadido as escolas, já tinha tomado as universidades. Então, eles estavam se sentindo muito tranquilos. Uhum. Eles estavam se sentindo à vontade. Eles falaram, chegou o momento. É agora. E agora nós vamos pegar as crianças. Nós vamos para cima das crianças. Só que eles não imaginavam que nós, mães, que não tínhamos percebido quando a gente mandava nossos filhos... Por exemplo, tenho um filho que hoje ele já faz mestrado e tudo, mas quando nós mandávamos filhos para a escola... A minha geração, meu Deus, meu filho vai para a universidade, graças a Deus, consegui. Era uma vitória, né? E eu percebi que não era nada disso. Na realidade, a gente estava mandando o filho da gente para entregar para pessoas completamente, sinceramente, loucas. E né? Até hoje, né? O jovem entra de um jeito na universidade. Sai de outra. O meu filho... Ele obviamente, foi uma educação que eu sempre criei dentro da igreja, com os nossos valores e princípios cristãos, mas o meu filho entrou na universidade e virou esquerdista. Por quê? Porque a mamãe aqui achava que dentro da escola estava tudo bem. Então, quando aconteceu já com a minha filha, que tinha 4 anos na época, hoje ela tem 15, aí eu falei, não, tem alguma coisa errada nisso. Que foi a questão daquelas cartilhas gays, que eles dizem até hoje que é mentira, e é verdade, porque nós fomos atrás. Nessa reunião que eu participei, a escola da minha filha era uma escola cristã, e nessa reunião que eu participei, foi apresentada essa cartilha, e eu fiquei na época chocada, porque eu nunca imaginei. Mas pela direção de uma escola cristã? Porque nessa época havia um projeto de lei que estava tramitando no Congresso Nacional, e que, se esse projeto fosse aprovado, as escolas, independentes da escola, se for católica, evangélica, independente, teriam que inserir no material didático das crianças a ideologia de gênero.
Então, foi isso que me assustou. Porque nós não teríamos mais... a escola não teria mais a autonomia. Seria obrigada, é uma lei. E aí foi aí que nós saímos, eu juntei com algumas mães, e nós conhecemos o Jair Bolsonaro, que era o único deputado contra esse projeto, era o único que brigava, por incrível que pareça, e ninguém gostava dele, e só ele que a gente começou a perceber, nossa, ninguém gosta do cara, mas é o cara que está a favor das crianças, defendendo as crianças, então vamos apoiar ele. Aí eu conheci pessoas, por exemplo, do Ceará, muita gente do Ceará, São Paulo, Rio, e a gente formou grupos, na época, Twitter, né? Conhecemos por Twitter, e começou, ainda não tinha ainda o WhatsApp. Logo em seguida, nós formamos grupos para a gente poder se unir, se fortalecer. Né? Foi então que o Bolsonaro pensou em vir candidato, depois que ele viu muita gente procurando ele. Isso a gente está falando de 2014. Aí, em 2015, o Bolsonaro foi para Fortaleza, onde era o maior nicho de apoiadores dele. E lá em Fortaleza foi que começou o aeroporto, lembra? Aquela o povo no aeroporto para pegar o Bolsonaro. E aí eu lembro que esse meu amigo, que nós nos juntamos justamente para combater essas questões, ele falou: Nana, eu estou indo para lá, para o Pará, para a gente receber o Jair Bolsonaro. Consegue reunir o povo? Eu disse, consigo. Acho que eu consigo 100, 200 pessoas. E aí eu botei... Foi muito engraçado, porque eu botei as crianças aqui para agradecer o Bolsonaro, sabe? E a gente comprou flow, aquela coisa toda, botamos as crianças aqui. Quando a gente viu de 100, 200, 300, 400, 500, tiramos as crianças. Não tinha mais como a criançada ficar lá. Aí tiramos, eu acho que nesse dia, mais de 1.000 pessoas foram recepcionar o Bolsonaro. Ele era deputado ainda. Eu lembro 2015. Quando essa febre começou, eu ficava olhando assim na internet e falava, nossa, quem é esse doido? Era a minha pergunta, sendo bem honesto. Mas eu concordo, porque as pessoas... Lembra o que fizeram com o Enéas? Foi o que tentaram fazer com o Bolsonaro. Só que, como eu te falei, o erro do PT foi mexer com as crianças. Se o PT não tivesse mexido com os nossos filhos, talvez eu não estivesse aqui, talvez eu não quisesse... continuasse com o meu pensamento de não querer me meter em política. Talvez muita coisa não tinha acontecido. Já dentro desse assunto que você está falando, por que essa... Não sei se você poderia usar a palavra tara, ou por que essa coisa da direção liberal, progressista com as crianças? Qual o motivo deles irem atrás das crianças? Porque eu sou educador, então eu sei de algumas coisas que eu fico assustado mesmo. E eu tenho o privilégio, graças a Deus, de trabalhar numa escola cristã tradicional e confessional. Então, de fato, é uma escola, e não é uma escola que segue o MEC. Então, por ser uma escola internacional, ela tem um credenciamento externo. Então, a gente temos advogados, toda uma base, né, para a gente fazer o que a gente faz lá dentro dos princípios bíblicos. Mas eu tenho colegas e eu acompanho certos termos que eu recebo, certas coisas, e eu fico assim assustado. Eu te pergunto, por que eles estão atrás das crianças? Por que esse investimento tão grande nas crianças, assim, de uma maneira tão intensa que está acontecendo? Na verdade, já estava acontecendo, né? A gente só foi abrir os olhos, talvez, um pouco tarde. Por que esse investimento nas crianças? É muito mais fácil, né? Manipular a cabeça de uma criança, confundir. A criança não tem ainda entendimento para saber sobre muitas coisas, principalmente no que se relaciona a sexo, a sexualidade. Então, eles querem sexualizar as crianças, causar confusão na cabeça delas. Você acha que uma criança, como a minha filha, na época tinha 4, 5 anos, tem noção dessas coisas? Não tem. Então, eles estão tirando a inocência das crianças. Levando as crianças, você vê crianças dançando de forma sexual dentro da escola. Músicas sendo direcionadas para a criança com teor sexual. Aí você vê que estão tentando até criar leis para que a criança possa mudar de sexo. A criança não entende disso. Não é o momento. E nós, pais, nós temos que ter, sim, a nossa autoridade, os nossos direitos preservados. Eu, sinceramente, me coloco como um paredão nisso.
Se eu conseguir chegar lá, como diz o meu presidente, não vão passar por cima de mim, então. Porque eu não vou permitir. Porque a gente precisa, as crianças precisam ter voz ali. A gente não pode permitir que eles façam o que eles estão fazendo. Outro ponto que é preocupante é a questão do aborto. A gente precisa ser voz para quem não tem voz. O choro desses bebês tem que ser choro de vida e não de morte. Eu já estou cansada de ver o que aconteceu com aquela criança de 11 anos de idade. Aquilo ali foi um assassinato, a gente não pode tratar de outra forma. E nós precisamos de pessoas corajosas para resolver esse problema. De pessoas corajosas que possam estar junto com outras pessoas que pensam da mesma forma para proteger essas crianças. Porque uma criança que sofreu essa violência agora, você acha como essa criança vai ficar? O bebê dela foi assassinado. Como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Eles pegaram um problema social e criaram um outro. Uma criança de 11 anos que está se relacionando com um menino de 13 anos, de forma consensual. Aí mata, assassina o bebê dela? Você já imaginou o que vai gerar para essa criança? Sendo que já havia uma ordem judicial, né, que ia reverter isso aí, né? Ela tinha feito uma proposta. Justamente. Sabe, tem muitos casais que querem ter filho e não podem ter. Essa criança, ela tinha que estar, ela merecia estar viva. E a questão, eu me coloco nessa situação como voz dessas crianças. A gente não pode mais aceitar. Deixa eu lhe perguntar. Eu sei que é uma pauta importante, eu acredito nessa pauta. Mas você não acha que esse discurso do pró-armamento, pró-família, pró-vida, ele não choca? Não chocar. Eu fico pensando assim, ele não está se tornando muito clichê a ponto de uma parcela das pessoas estarem um pouco já cansadas de ouvir sobre isso? Só se mudar o nome, né? Mas a gente, quando nós falamos de pró-vida, eu não entendi a tua pergunta. No sentido assim, porque tem muito aquele efeito de, quando se fala muito em uma coisa, uma parte da juventude, eles ficam assim, eu não vou me meter nisso porque está todo mundo falando disso. Então, aí tem outra parte... Ou é modinha ou cansa. Isso. Essa que é a minha pergunta com relação a esse ponto. Será que pegar uma coisa que está assim, que é o importante, é o que do momento que está acontecendo, e ficar martelando ela de alguma forma não vai criar essa saturação? Ou será que isso é necessário mesmo? Precisa ser martelado constantemente? A gente precisa realmente se posicionar. A gente precisa falar de pautas que muitas pessoas chamam de sensíveis, né? Muitos parlamentares se elegeram fazendo arminha e chegou lá, não quiseram fazer nenhum projeto, e isso é uma crítica que eu faço, até porque alguns profissionais da segurança pública criticam eu ser a candidata do Proarmas, mas o que eles fizeram até hoje? Para beneficiar os CACs, os atiradores, os caçadores, que estão aí lutando há um tempão para conseguir com que o POP seja autorizado, né? Não fizeram nada. Então, não adianta se eleger fazendo arminha, mas na hora que é necessário, que vai haver uma votação, que a gente precisa normalizar o procedimento operacional padrão para que os CACs, os atiradores, possam realmente ser, né, na hora de serem... de passarem por alguma blitz, eles serem conduzidos de forma padrão, como todos devem seguir, né? Na hora ninguém faz. Aí chega a política, todo mundo quer fazer. Então todo mundo aparece. Você está dizendo que exige de nós um cuidado para com uma galera aí que está se candidatando, que está entrando na onda, no discurso que todo mundo tem, especialmente essa questão de Proarma, mas que não fez nada e nem está fazendo nada. Não, é isso? Não fez. Eu acho que os CACs, os atiradores, os caçadores, eles devem pensar o que fizeram até hoje. 4, 8 anos e nada. Aí chega a eleição, todo mundo quer fazer. Aí eu venho como pré-candidata do Proarmas, que sou uma ativista, que estive em todos os momentos importantes, em Brasília, em outros, no meu estado,
falando sobre a questão armamentista, falando sobre liberdade, lutando para que projetos não fossem aprovados ou lutando para que projetos que beneficiem, né, os armamentistas fossem aprovados. Isso tem valor. Agora, não adianta você ter 4 anos de mandato, ter 8 anos de mandato, não fazer nada e depois falar, mas eu sou da segurança pública. E aí? Por que não fez? Agora é muito fácil. A gente está às vésperas da eleição. É muito fácil acontecer um problema com um CAC, com um atirador, e ligar e o advogado ir lá ajudar e tudo. Agora é muito fácil. Mas por que não lutou pelo POP? Por que não esteve antes? Por que isso já não está liberado? Agora é muito fácil. Qual é o processo para ter uma licença? É licença que chama? Para ter uma arma? Um porte de arma? Você vai ter que passar por... Vai ter que treinar, vai ter que tirar todos aqueles documentos, passar pela Polícia Federal, né? Enfim, tem todos os requisitos que não é fácil. Não é fácil você conseguir ter seu porte legal de arma. E tem gente que quer colocar mais dificuldade ainda. Então, se um cidadão, para ele tirar o seu porte de arma, ele precisa apresentar todas as certidões que ele é uma pessoa idônea, que ele não é um criminoso, e passa por exames psicológicos, etc. Você acha que um cidadão que passou por tudo isso e que provou que ele não é um bandido, marginal, você acha que um cara, quando ele tem a arma dele, ele vai tirar por qualquer coisa? Ele tem responsabilidade. Ele vai ter responsabilidade na hora de puxar o gatilho, ou de puxar sua arma, ou de portar para onde ele ir. Ele sabe da responsabilidade. A partir do momento que você puxa a sua arma, as coisas mudam. Então, é uma responsabilidade. A situação, como ativista, que eu coloco na mesa, que eu acho importante, é inadmissível você viver num país... Quando Jair Bolsonaro assumiu, em 2019, tinham 60 mil mortes por ano, assassinato. E era inadmissível o cidadão não poder se defender. Se tem uma coisa que mais me irrita, é alguém falar não reaja. E você vai ser cordeiro o tempo todo, vendo jovens assassinados por causa de um celular, vendo famílias, mulheres sendo estupradas, famílias sendo vítimas. Deixa eu te perguntar, eu percebi que tem assim, algo quase que pessoal dentro da tua luta por essa lei. Aconteceu alguma coisa que te levou a focar um pouco nisso, alguma situação na tua família ou com você mesmo, que te fez assim, eu preciso lutar por isso, eu preciso lutar por essa liberdade Sim. das demais pessoas, porque aconteceu comigo. Tem alguma coisa aí pessoal que está te levando a essa luta? Tem. A questão de você, no meu caso, de ser um ativista e que luta e que é a favor realmente do armamento civil, é justamente por conta do Estado realmente não está dando conta, né? Não protege o cidadão. Então, o cidadão tem todo o direito de se defender, tem todo o direito à legítima defesa a partir do momento que ele vai passar por todo esse processo, que nós falamos ainda há pouco, que não é fácil, e ter o direito de ter o porte da sua arma, para defender sua família, sua propriedade, seus filhos, sua esposa, enfim. Mas por que eu resolvi lutar por conta do armamento civil? Por ser como uma mulher, né? A gente já fica assim, meu Deus, é uma mulher. Ela gosta de arma. Eu fico olhando os teus vídeos, atirando e fico assim. Mas eu vou dizer para vocês, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Então, eu tive, durante 10 anos, sofri violência dentro da minha casa. E eu não estou falando isso aqui para me vitimizar de jeito nenhum. Mas, como eu sou uma mulher cristã, e sou uma pessoa extremamente positiva, extremamente otimista, eu procuro olhar o lado bom da vida. Mesmo se eu estiver passando por um momento muito difícil, e por eu ser cristã, eu vou dizer, não, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Deus quer me falar alguma coisa, Deus quer me mostrar alguma coisa, porque eu venho de uma família cristã. Então, se eu acredito em Deus, se a minha base é essa, obviamente eu vou olhar com outros olhos.
Então, eu passei por muita violência dentro da minha casa, muita, de chegar um momento de achar que eu ia morrer. E eu buscava ajuda. Eu ia na delegacia da mulher, eu ia pedir ajuda. Alguém faz alguma coisa, eu vou acabar morrendo. Está acontecendo isso na minha casa. E eu via toda a burocracia, a falta de respeito, sabe? A falta de responsabilidade com a vida das mulheres. E eu estava naquele meio ali, me sentindo humilhada, porque eu passei anos para falar o que eu estou falando aqui. Uhum. Passei mais de uma década para abrir minha boca e falar. Por quê? Porque dói, é uma ferida que ela não cicatriza. A violência é algo que não cicatriza. De vez em quando ela vai abrir e vai sangrar. Uhum. Mas eu aprendi uma coisa, que diante desse sofrimento, e por eu me considerar e ter uma criação que me tornou uma pessoa forte, então eu preciso pegar esse sofrimento e transformar em alguma coisa boa para alguém. Que seja para ajudar famílias, que seja para ajudar mulheres, que seja para ajudar crianças, porque um lar onde há violência, você não consegue ter uma educação saudável para os seus filhos, você não consegue. Porque as pessoas estão doentes. Violência o tempo todo, briga, violência física, violência verbal, isso é muito ruim, é muito tóxico para um jovem, para uma criança. Então, a minha forma de contribuir é essa, de ver se eu tivesse, talvez, se o Estado não me protegeu, não que eu queira que o Estado esteja me protegendo, mas as leis, né, que são leis direcionadas para as mulheres, não conseguiram me proteger, então eu tinha o direito de me proteger. E é por isso que eu sou armamentista. Então, se eu tivesse a minha arma, eu duvido que eu apanharia. Eu duvido que eu sofreria as humilhações que eu passei. Inclusive, teve um vídeo que tu compartilhou outro dia de 2 mulheres trabalhando numa lanchonete. Eu não sei, eu acho que foi no teu perfil que eu vi. E acho que era o dono da lanchonete, ele entra e ele dá um tapa na primeira mulher, que Sim. ela cai. E aí ele vai pra frente dela e a outra saca a arma e apronta pra ele. E Uma na hora vida que ela foi salva. aponta, ele congela ali, né? E sai daquele ambiente. E foi um dos muitos vídeos, né? Que a galera pró-armamentista compartilhou bastante. E eu vi e eu fiquei pensando um pouco nisso, sabe? Dessa possibilidade de um cidadão poder se defender. E aí o outro, aquele delinquente, aquele com mal, sabe? Armas salvam vidas. Né? Nós fomos... durante muito tempo, colocaram na nossa cabeça que armas matam. Os valores... Não, armas salvam vidas. Na mão de pessoas boas, armas salvam vidas. Armas matam na mão de marginais, de bandidos. Mas por que eu queria me proteger? Porque eu estava correndo risco de morte. Uhum. Se ninguém me ajudou, eu precisava me proteger. Uhum. Proteger meus filhos daquilo. Né? Então, eu acredito que uma arma protege muito mais uma mulher que a própria Maria da Penha, que, ao meu ver, de tudo que eu passei, não serve para nada. Sinceramente, se ajudou alguém, eu não conheço. Porque o que eu via era o meu ex-marido fazer troça da minha cara por conta disso. Então, por mais que houvesse uma lei como essa, né? Por mais que houvesse, não funciona. Ou alguém faz com que funcione, ou as pessoas levam a sério. O que acontece? Eu cheguei uma vez na delegacia, foi até a última vez que houve essa agressão, eu já não era casada com ele, e eu trabalhava em um banco, e ele morava muito próximo do banco, e eu queria pegar minha filha, ele não queria deixar, ele inventava um monte de coisas para não pegar minha filha, aí eu falei para ele, olha, hoje eu pego a minha filha. Seja lá o que estiver acontecendo hoje, eu pego a minha filha. Né? Porque é a guarda compartilhada. E quando eu cheguei lá na casa dele, ele falou que eu não ia levar ela de novo. Sabe? E aquilo já me desesperou. Disse, não, eu tenho que pegar minha filha, E ele me agrediu, me deu um soco. E o soco foi tão forte que eu desmaiei. Né? Nossa. Enfim, eu até me perdi, porque lembrar disso é horrível. Eu não sei nem o que eu estava falando, me perdoa. Estava falando da última vez que tu foi na delegacia. Sim. Aí, diante disso, o gerente geral do meu banco,
que eu trabalhava foi lá, me pegou, me levou na delegacia. E a delegada chegou e falou: quem me garante que não foi tu que te bateu? Quem me garante? Quem me garante que tu mesma não te agrediu? E a mulher está destruída, gente. A mulher está destruída, envergonhada. O gerente-geral do meu banco ali, pelo amor de Deus, eu estava morrendo de vergonha. E a delegada fala isso para mim. Aí eu falei: gente, eu vou embora. Só que a menina que trabalhava comigo, o marido dela era coronel da polícia, eu acho. Não lembro direito. E ela ouviu quando nós falamos. Ela falou: não, eu vou ligar para o meu marido. Isso não vai ficar assim. E ela ouviu, ela me chamou: não, eu estou com um problema na minha casa, não sei o quê. Disse: meu Deus, como é que a pessoa vem trabalhar para cuidar de vida com um problema na casa dela e coloca o problema dela aqui? Sabe? Então... Nossa, que situação. É uma situação terrível. Então, ou tem que ter pessoal mais preparado para estar à frente, né? Mas a minha concepção é que essas leis foram criadas apenas para narrativas de esquerda, só para isso. Cuidado com as mulheres, nós nos portamos com as mulheres. Justamente. Mas que leis que não protegem vão ficar o tempo todo criando inúmeras leis para proteger a mulher e nunca protegem porque são ineficientes. Então, nós precisamos de leis que realmente... Porque, veja bem, você acha mesmo que uma pessoa, um homem que agride uma mulher, você acha que ele vai agredir de novo se ele for preso? Ou se ele for responsabilizado, de fato? E por que continua, como eles dizem, continua essa violência, Por quê? Não tem algo errado nesse discurso deles? Porque independente de homem, de mulher, de crianças, de idosos, a lei não está funcionando. Então é o senso de impunidade, né? Justamente, é a impunidade. Tira o filtro da pessoa e a pessoa vai vivendo... Justamente, aí falar: porque o machismo... Que machismo, gente? Que machismo que mata? O que mata é a impunidade. É a pessoa saber que não vai acontecer nada com ela. É isso que mata. Ou que se acontecer vai ser algo brando, algo Justamente, gente, pelo amor de Deus. Você acha, um exemplo, você acha que o bandido, sabendo que a pessoa está armada, ou ele vai escolher entre o homem e uma mulher, ele vai escolher a mulher ou o homem? Ele vai escolher a mulher. Por quê? Porque ele sabe que é muito mais fácil. E assim vai. Agora, se ele começar a ver que as mulheres estão se armando, que as mulheres estão se protegendo, que as mulheres estão buscando... tu acha que eles vão pensar duas vezes? Não é bem assim, mudou, né? Eu vi um vídeo até que eu achei engraçado, que a irmã da igreja saíram do culto, as irmãs, aí o bandido foi lá: vou assaltar essa irmã aí. A irmã foi lá, deu uns tiros nele. Foi lá. Tá, as irmãs estão se armando, meu filho. Não vai ficar fácil para ninguém. As irmãs do fogo andando com fogo agora. Eu achei engraçado porque ele falou assim mesmo: até as irmãs, meu Deus, até as irmãs da igreja, não é mais nem Bíblia. Tu falou sobre narrativa aqui, né? Que existem algumas leis que são só para manter a narrativa, todo esse discurso. O meu pensamento aqui eu não vejo que... Eu sei que, sim, existe uma juventude, né, conservadora, ela está aí, em algum lugar. Talvez ela tenha medo de se posicionar, de falar, por causa de como você sofre um ataque, né? Hoje, como está tudo polarizado, então, se você se nomear de um ponto aqui, a galera cai em cima. Se nomear do outro lado também. Existe a militância reversa também. Mas dentro dessa questão da narrativa todinha... O que a direita tem feito, né? Não nem direita, né? Acho que não é esse nome correto. Os conservadores estão fazendo para, não sei se esse ser o termo correto também, reconquistar a juventude, os jovens. Porque a maior parte, ao menos os que têm até 22 anos, 24, 25, que estão saindo das universidades agora, eles passaram por esse filtro inteiro, né, de doutrinação, já estão com a sua mente ali formada, hábitos, princípios, tudo alterado. Então, o que os conservadores estão fazendo com relação a isso? Uma vez eu estava conversando com um candidato, inclusive, no Instagram, e quando eu fiz essa pergunta para ele não conseguiu me responder. E eu não sei porquê, talvez até esqueceu, né? Mas eu senti assim que dentro da ele achou que eu estivesse apoiando assim completamente, né? Mas eu tenho essa crítica
para com os conservadores. Eu vejo que os conservadores estão muito dentro de um meme que eu até salvei no celular, que é a galera progressista. Ninguém solta a mão de ninguém. Os conservadores, cada um por si, não pisa no meu calo, não mexe comigo. Então, eu fico pensando assim, até para o jovem que está nessa tendência mais filosófica de paz e amor, e aí, o que está acontecendo? O que os conservadores estão fazendo para reconquistar essa galera que foi completamente tomada por esse discurso mais de tudo é um mundo assim, meio... Primeiro, a gente vai ter que ter coragem, né? Porque desde que eu me posicionei, por exemplo, eu nunca esperei aplausos, porque eu estou rompendo. E quando a gente rompe algo, você vai ser muito vaiado, você vai ser muito xingado, você vai ser muito criticado. Mas você precisa ter a segurança daquilo que você acredita. É muito difícil para um jovem romper. Ele está num lugar... A esquerda sempre foi aquela coisa legal, confortável. Né? Confortável. As pessoas... se você senta com um jovem hoje, você vai ver ele falando de drogas, como se fosse uma coisa muito normal. Você vai ver ele falando de sexo... com um, com outro, com dois, com três... Enfim, super normal. E nós, conservadores, o nosso assunto é completamente diferente. Então, a gente precisa que os jovens compreendam o lugar deles nessa história, nesse momento, porque eles vão romper com isso. Eles vão mostrar que nós, conservadores, somos chatos, mas também somos certos. Não, mas nós somos legais também. E que as nossas práticas, que a nossa forma de enxergar a vida é o que vai transformar o futuro deles. Eu tenho uma filha de 15 anos. Né? E é muito difícil para mim colocar certas coisas, mas eu tenho tido essa habilidade de mostrar para ela, né, por que isso, por que acreditar naquilo. E, principalmente, que eu falo para os pais, para os meus amigos, por mais que seu filho não queira ir para a igreja, leve à força. Leve. A minha filha não quer ir para a igreja? Vai. Opressão. Vai. Opressão. Tem vergonha de falar, não. Vai. Vai, porque é a partir daí que a gente vai começar a colocar esse entendimento na cabeça deles. Hoje, a minha filha está com 15 anos. Hoje, a gente vai para a igreja de boa. Né? Mas desde bebê, desde pequena, a gente levava. Às vezes eu não queria ir, vai. Tem que ir, você precisa aprender. Você tem tudo. Você tem hora para tudo. E você tem hora para você adorar seu Deus. Você vai ter que ter essa hora. Então, é isso. Se nós acreditamos em Deus, se esse nosso princípio cristão está baseado também nisso, a gente tem que levar isso para os nossos filhos. Tem que ter a hora de adorar a Deus. Tem sim. Sobre princípios cristãos, você não acha que os cristãos, eu posso estar errado, eu sei que tu tens números bem mais certos, né? Dados assim bem mais consistentes do que eu. De alguma forma, o grupo dos cristãos, eles não se posicionam com relação a essas pautas que você falou, por exemplo? Existe um grupo aí que fica quietinho assim, com medo de, sei lá, perder seu emprego, com medo de ser mal falado, com medo de perder... Eu já não falo mais de jovens, estou falando de forma geral. Existe um grupo... E o que você teria a dizer para esse grupo que sabe a verdade, tem consciência, tem entendimento do que é verdade, mas prefere ficar neutro por medo do que pode acontecer? O que você diria para essa galera? Primeiro, a gente tem que acreditar, a gente tem que estar muito firme naquilo que a gente acredita, de entender qual é o propósito desse nosso trabalho. Por que nós estamos aqui? Por que a gente está defendendo isso? Para que a gente possa, através desse propósito e dessa coragem de falar, porque muitos não têm, porque têm medo ou de perder seguidores, ou de perder amigos, de perder emprego, eu até entendo. Porque muitos precisam sustentar sua família. A gente sabe que hoje a gente vive um momento de polarização muito grande e que algumas pessoas são perseguidas mesmo. Eu sou perseguida. Mas o que a gente precisa entender, principalmente quando se trata da igreja e dos cristãos, é que a própria palavra de Deus diz, né? Não sejais morno. Então, a gente precisa se posicionar assim. Mas se posicionar, não precisa você ser aquele louco. Como eu vejo muitos babando aí pela boca. Não, se posicionar de forma que você vá mostrar
para as pessoas que, de forma até agradável, né? O que eu vejo, às vezes, na direita, mas não nos conservadores, mas na direita... Nesse termo mesmo específico, né? É que eles estão... acabam sendo desagradáveis. Eu vejo uma idolatria política por parte da própria direita. Desagradáveis. Até mesmo com o presidente. Política é agregar. Política é somar. Se você não consegue agregar, se você acha que você é o top das galáxias, se você vai entrar na política com salto alto, meu amigo, eu enxergo hoje a direita aqui no Pará caminhando por um lado que minha preocupação enorme, muito grande, é que nós... Eu digo nós porque a gente acaba estando no mesmo lado, né? Vamos ter grandes problemas. Porque política não é isso. Sabe? Política é você somar, é você agregar. Política não é você chegar achando que já ganhou. Não existe isso na política. Não é você ser desagradável e querer empurrar o seu candidato de qualquer jeito. Não é. Você precisa conquistar. E você só vai conquistar, pelo menos para mim, se você tiver projetos. Se você tiver realmente política pública voltada para mudar a vida das pessoas, discurso não convence mais ninguém. E não vai convencer, gente. Não vai convencer. Você vai nas periferias, as pessoas não têm água potável, não tem rua asfaltada. E você quer convencer com discurso só, vazio ainda por cima, não vai convencer. Então, quando a gente começar a olhar o político... Eu estou hoje no Partido Republicano, que é um partido conservador. E eu olho o trabalho que vem sendo feito por esse partido. E a direita costuma criticar muito os políticos de lá, mas eles têm trabalho, meu amigo. Eles têm combate às drogas. Uma pergunta. Eles têm combate à pedofilia. Entendeu? E tem coisas que você... Contra isso não tem argumento. Porque... O que eu quero? Nós tínhamos aí um Marajó com problemas de exploração sexual infantil, de criança trocando seu corpinho por um balde de... Isso é um problema. Questão de incesto. E como prática cultural, né? Prática cultural criminosa. Prática cultural. Incesto é a coisa mais comum, incesto. Mais comum. E aí eu te digo, você acha que essas pessoas... Como que a gente muda a vida dessas pessoas? Você acha que a gente vai mudar com discurso? Ou a gente vai mudar trabalhando, com projetos? Eu tenho certeza, quando eu vi a ministra Damares entrar na Ilha do Marajó com o Abraço Marajó, e eu comecei a ver o movimentar dela, no início eu fiquei triste, sem entender, porque eu não entendia de política. E eu fiquei assim, ai meu Deus, por favor, por que tem que ser assim? Por que não pode ser desse jeito? Eu queria que fosse do meu jeito. Eu queria enxergar a política do meu jeito. A política não é do nosso jeito. A política é a arte do possível. E se você entra no lugar como a ministra Damares entrou e precisou sentar com algumas pessoas, foi necessário, senão ela não entraria ali. E hoje eu tenho o maior orgulho de sentar com ela e conversar e falar que eu aprendi muito com ela. Eu aprendi um pouco de política com ela, porque é uma pessoa que agrega, é uma pessoa agradável. É uma pessoa que senta com todo mundo. Ela ouve as pessoas. Por quê? A política que ela quer fazer é para mudar a vida dessas pessoas. E tem mudado. Trazer a Caixa Econômica para a Ilha do Marajó, que não ter um banco desse se tornou um problema social. Que tipo de problema? Você via as pessoas que não tinham como receber sua aposentadoria, seu benefício. Aí viajava de um lado para o outro, é caro, não é barato. Muitas famílias... Era uma série de problemas que causavam não ter um banco. Que, para o governo Bolsonaro, foi a coisa mais simples de se resolver. Sabe? Eu fui... Boas políticas públicas, que você quer dizer? Ele resolveu colocando um banco lá. Ele sanou vários tipos de problemas sociais que aconteciam em torno de não ter uma agência bancária. Vou te dar um exemplo fora do Pará.
São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira é uma população composta por 97%, eu acredito, de indígenas. Eu estive lá quando eu era assessora da Secretaria Nacional de Saúde Indígena, no governo Bolsonaro. Um dos maiores problemas era justamente a questão de não ter um banco lá. Os indígenas saíam das suas aldeias, iam receber, aí às vezes o dinheiro cai num dia, cai no outro, eles não sabem o que é dia útil, né? Aí é dia 1º, só que às vezes dia 1º caía dia 3. Aí o indígena ficava lá, passando fome, sem receber. Aí já vinha alguém, já enganava. Era uma série de problemas, virava alcoólatra, não voltava para a família. Então foram vários problemas que nós detectamos que uma agência bancária mudaria a vida deles. Sim. Então, só isso já mudou, entendeu? A vida deles. Fora outras políticas que o projeto Abraço Marajó tem levado em parceria tanto com o Ministério dos Direitos Humanos, da Infraestrutura, o Ministério da Cidadania, enfim, vários ministérios em conjuntos trabalhando para levar políticas públicas, levar projetos, mudar a vida dessas pessoas. E hoje você chega lá, eu devo ir essa semana para lá, eu espero já ver muita coisa mudada lá, porque a gente foi um embriãozinho. Quando eu estive, eu fui a vice-presidente estadual do PSL em 2018. E quando eu estive em Breves para fazer uma reunião para falar sobre... Breves, Marajó. Marajó. Para falar sobre o presidente, o Bolsonaro, que viria candidato. E eu lembro que a gente reuniu com umas 15 pessoas a primeira vez. E eles falaram, mas não vai ter recurso? Eu disse, não. Não vai ter recurso. Como assim não vai ter recurso? Porque o Bolsonaro... Deixa eu ajeitar isso aqui. Tá. Eu vou te falar uma coisa. O Bolsonaro, ele é um cara extremamente... Olha, é por isso que eu admiro ele. Ele é extremamente estrategista. O Bolsonaro, ele colocou... Em 2017, ele chamou a gente para uma reunião no Rio de Janeiro, na casa do Flávio Bolsonaro, para falar sobre... a gente nem sabia, na realidade, que daquela reunião sairiam presidentes e vice-presidentes do partido que ele futuramente entraria. E, tipo assim, eu não tinha nenhuma experiência política, eu nunca tinha sido filiada em partido político. Então, em 2019, quando eles chamaram... 2018, quando eles chamaram a gente em Brasília, eu nem sabia que era para assumir a vice-presidência do partido aqui. Então, o Bolsonaro sabia que ele não teria recurso, não teria tempo de TV. Você acha que um político chegando para falar que não vai ter recurso, você acha que alguém vai dar alguma credibilidade para ele? Nenhuma. Sabe que ele não vai aparecer? Agora, você acha uma mulher ou um homem, tanto faz, uma pessoa que não é política chegando e falando, olha, nós precisamos salvar o nosso país. Eu sou uma mãe. Aconteceu isso na escola da minha filha. Eu não quero mais isso para o meu país. Eu não quero mais isso para o meu estado. Eu preciso que vocês nos ajudem a mudar essa situação. Ele é o único político que se colocou até agora na frente defendendo a família, defendendo as crianças. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Quem tu acha que eles vão acreditar mais? Som. Agora. Quadro da semana! Eu fico com vergonha, mas faz parte. Não se preocupe, foi assim, porque sabe como é, né? Economizar na vinheta, né? Olha, vamos fazer o quadro da semana aqui com você. São perguntas que você pode responder ou pode passar. Eu sei que você vai responder. A primeira que... Eu espero. Não tem nenhuma pesada igual essa que eu fiz do partido? Não. Ainda não sei ainda. Mas tem umas lá, mas eu preparei uma aqui que você acabou de falar e eu gostaria de saber de você. Foram 72 leis. Leis em prol das mulheres. E você, sendo mulher, porque uma época que o Bolsonaro, quando ele ganhou, as mulheres queriam fora Bolsonaro, sendo que foram 72 leis em prol das mulheres. Na realidade, são militantes. São militantes que servem a partidos políticos.
Tem uma grande maioria de mulheres, inclusive eu tenho vários grupos aí de mulheres que apoiam o Bolsonaro. Então, a gente está muito mais preocupadas com as nossas famílias, com os nossos filhos, com quem defende, né, os nossos princípios e valores, do que com o negócio de fora Bolsonaro por causa de militância. Ah, sim. Muito bom. E um livro que todo jovem eleitor precisa ler nesse tempo? 1984. Tem que ler, porque para entender essa ferramenta, como funciona tudo esse mundo aí, tem que ler esse livro. Ah, então, e aí outra também pergunta... tem outro livro também, Arte da Guerra é bom, para você saber lidar os dois. com o adversário, né? Isso Senão... é. E agora uma pergunta que vem muito da minha graciosidade. Lula lá ou Lula aqui? Lula na cadeia. Vamos lá, para mais uma que eu já sei a resposta. Eleições 2022. Bom, que Deus nos abençoe. Eu acredito que Deus... eu acredito muito que Deus vai estar à frente de tudo isso. Eu tenho minha convicção. Algumas pessoas perguntam se eu tenho medo. Eu não tenho medo, não. Eu tenho Deus. Eu tenho medo. Vamos lá. Todo político é corrupto? Não, tem muitos políticos bons. Tem um cara que eu gosto demais dele, o Paulo Eduardo Martins. Um cara que conseguiu quebrar a esquerda no meio por conta de tirar um imposto sindical. Então, fora outros projetos aí que ele tem, eu sempre encontro com ele em Brasília, eu falo, eu me inspiro em ti. Porque o cara é bom, o cara quebrou os caras no meio. Foi a primeira atitude que tomaram dentro do Congresso Nacional em 2019, que quebrou a esquerda, foi a questão do imposto sindical. Que era, tendo dinheiro, tu consegue. Tu tirando o dinheiro dos caras, eles se quebram todinho. Acaba o amor. Né? E outra pergunta, você é moradora de Belém, né? Belém. E eu gostaria de saber, cadê o Ed? O Ed deve estar em Portugal. Ou dançando, né? Porque ele sabe dançar. Olha, nem a Célia Pinto sabia. Ela sabe onde está o Ed. Célia Pinho, homem. Célia Pinho. Ele deve estar dançando lá em Portugal. Lá com o fusquinha dele. Ê, caramba! E o que você acha da regularização dos meios de comunicação? Bom, isso é mais uma forma de censura, né? Até porque a gente tem que ter a liberdade de falar, obviamente sem ofender, mas para isso já existem leis. Olha só, quer regulamentar o que já existe? Já existe lei. Se eu me sentir ofendida na minha honra, eu posso processar. Então, por que regulamentar? Se existem já as leis para isso. Então, o que a gente vê é uma forma de tentar fazer com que aquelas pessoas que falam que eu não gosto se calem. Né? É isso que a gente vê. Então, como eles estão perdendo campo, como eles viram que a internet abriu os olhos de muita gente, aí eles querem agora regulamentar para falar o que eles querem. Então, obviamente que eu sou contra. Quer transformar numa China, né? Que lá Justamente. Só é falado e mostrado o que eles querem. É complicado. E outra pergunta. Banheiro de gênero neutro. Nem pensar. Nem pensar. Eu tenho uma filha de 15 anos, sabe? A gente não pode achar que vai resolver um problema criando outro. Nós já vimos que acontece a questão de violência, estupro, e a gente tem que proteger nossas crianças, tem que proteger nossas mulheres. As feministas aí que falam em proteção da mulher têm que pensar nisso. Proteger a mulher é isso, é pensar em tudo. Não é colocar ela numa situação como aconteceu naquela menina que apanhou porque não quis não sei nem como posso falar. Não aceitou que a escola tivesse instituído o banheiro justamente, lá. Ela tem o direito dela. Ela tem o direito dela e nós precisamos de pessoas que estejam protegendo essas meninas. Não colocando ela nessa situação que ela sofreu até violência física. Nem pensar. E no contexto geral, que Brasil você quer no futuro? Olha, eu quero um país principalmente livre. Um país que a gente possa se sentir seguro. Que a gente possa poder trabalhar, poder conquistar o nosso dinheiro através do nosso trabalho, oportunidade para as pessoas. A gente precisa de um país que dê oportunidade de trabalho, oportunidade de negócios. E a gente precisa que
que a gente tenha nossos direitos preservados e, principalmente, que a nossa liberdade seja preservada. Porque o que a gente está vendo, que instituições que deveriam preservar a nossa Constituição Federal, hoje estão rasgando os nossos direitos mais básicos, principalmente no que se relaciona à liberdade. Então, nós vivemos em um país que a grande maioria é de conservadores, e a gente não pode aceitar que uma minoria queiram mudar, né, queiram ditar, né, o pensamento deles, a vontade deles. Então, eu espero que o nosso país seja um país livre, através disso seja um país forte. A gente tem visto que a nossa economia tem melhorado, mesmo diante de uma pós-pandemia, de guerra. A gente tem visto que a geração de empregos voltou novamente. E a gente precisa agora olhar para os jovens, para que eles possam ter empregos, para que eles possam estudar. E, é claro, a gente vê aí um país com um futuro bem melhor, né? Um futuro que a gente possa entregar para os nossos filhos um país bem melhor do que a gente recebeu. Toma-te! Uau! Muito obrigado, Fabrício, pelo quadro da semana. Foi ótimo. Muito obrigado, Nana, por compartilhar tudo que você acredita. É bom a gente ouvir isso. Acredito que a galera que vai estar acompanhando a gente, assistindo, teve aí uma ideia daquilo que você acredita, daquilo pelo qual você pretende lutar, caso você seja eleito. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente no episódio, e você que está nos ouvindo no Spotify e outras mídias. Não deixe de curtir, compartilhar e deixar os seus comentários e deixar o seu parecer a respeito desse episódio. Até o próximo. Tchau! Obrigada.